Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todo mundo bem-vindo à nossa aula de número 143. Galera, nessa aula de hoje, nós vamos estar iniciando a playlist de capítulo 15, que é a playlist que nós iremos falar de química nuclear. A química nuclear, ela é um assunto assim, que eu particularmente adoro. Acho um dos mais legais da área da química, porém, ele é um pouco difícil, porque nós temos que imaginar situações, né? Ela é pouco visual. Portanto, eu vou tentar fazer a química nuclear parecer ficar o mais fácil possível para que os nossos estudantes de ensino médio ou vestibulandos tenham a máxima compreensão desse assunto que vai ser abordado nessa aula de hoje. Beleza? Outra coisa também, eu queria começar essa aula fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que a química nuclear ela é uma coisa boa, ela é uma coisa ruim, ela é uma coisa necessária ou desnecessária? Então, no final do capítulo 15, né, aqui das playlists de capítulo 15, vocês tirarão as suas próprias conclusões, beleza? Então, assim, pense nessa pergunta que eu fiz. Na última aula dessa playlist, nós iremos discutir mais um pouquinho esse assunto. Muito bem. Então, pessoal, para nós começarmos a falar sobre química nuclear, eu vou precisar falar algumas coisinhas da física. Por isso que o nome tão grande desse título dessa aula. Porém, o que é a tal da química nuclear? Para quem não sabe, a química nuclear é o ramo da química que estuda sobre átomos instáveis, né? Ou átomos que se transformam em átomos maior. Para quem ainda está boiando um pouco, a química nuclear é o ramo da química que estuda sobre a radioatividade. Então, eu queria saber de vocês. Vocês acham que a radioatividade ela é uma coisa boa, ela é uma coisa ruim, ela é algo necessário ou desnecessário? Então, assim, é isso que nós iremos, que vocês terão seus próprios conceitos no final dessas playlists. Então, pessoal, toda vez que eu falar com vocês química nuclear, eu tô querendo me dizer sobre o englobamento da radioatividade no geral. Beleza? Beleza. Porém, o negócio é o seguinte. Para mim começar a falar da química nuclear, eu preciso antes rever algumas coisinhas de física. Qual que é a primeira coisa da física que eu quero rever com vocês, sem me aprofundar muito? Porque isso não cabe nós da química aprofundarmos, cabe o pessoal da física. Porém, aqui eu preciso falar esse assunto para ajudar vocês a entenderem isso lá, os conceitos da física que nós iremos estudar. Então, nessa playlist nós falaremos muito de onda. O que é uma onda? A onda é qualquer perturbação que se propaga em um meio e pode ser dividida em dois tipos. Mecânica, por exemplo. O que é uma onda mecânica? É algo que depende de um meio para se propagar, depende de matéria para se propagar. Então, por exemplo, a minha voz. Vocês só conseguem ouvir a minha voz porque aonde eu tô tem oxigênio. E o oxigênio ele propaga a minha voz quando eu faço um som nela. Beleza? E temos também as ondas eletromagnéticas. O que são as ondas eletromagnéticas? Que será basicamente os objetos de nossos estudos. As ondas eletromagnéticas, então, pessoal, são aquelas ondas que elas não dependem de um meio para se propagar. Beleza? Por exemplo, as ondas de rádio. Então, suponhamos que um astronauta na Lua, por exemplo, queira comunicar com seu outro colega astronauta. Eles, estando um do lado do outro, precisaria de um rádio para se comunicarem. Por quê? Na Lua não tem atmosfera. Logo, não tem atmosfera, não tem também ar. Então, a voz deles não iriam conseguir se propagar. Beleza? Então, tá aqui basicamente essas duas definiçõezinhas de onda sem entrar em muito detalhe. Trabalho. O trabalho, pessoal, eu já até comentei isso em várias
aulas passadas, mas eu não sei se vocês viram, então não custa nada nós lembrarmos um pouquinho do trabalho. Imagine uma situação que você tem um bloquinho aqui, beleza? E a esse bloquinho eu vou aplicar uma força F nesse sentido. E esse bloquinho ele vai deslocar desse ponto que eu vou chamar de D1 até o ponto D2. Então, isso daqui define o trabalho. Então, o que é o trabalho? O trabalho é a capacidade de eu aplicar a força sobre um determinado corpo e esse corpo emitir um deslocamento, que no caso aqui eu estou chamando de deslocamento D. Beleza? Então, como eu disse, não é uma definição muito aprofundada, mas vai ser suficiente para o que nós vamos estar usando aqui em química. Então, o trabalho ele tem a relação matemática expressa como W, que é de trabalho, que veio do inglês, beleza? O F, que veio da força que nós aplicamos, e o D, do deslocamento. Beleza, e essa aula tem a participação especial do latido da minha cachorra. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Quais são as unidades de medida, então, para o trabalho? Bom, a força é dada em Newton, certo? E o deslocamento é dada em metro. Então, Newton vezes metro é Joule. Então, a unidade do trabalho é Joule. Beleza? Eu tô fazendo tudo isso porque alguns exercícios talvez sejam importantes vocês saberem sobre essas duas definiçõezinhas. Então, agora nós vamos falar da energia. O que é a energia? A energia é a capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho. E essa energia ela pode ser térmica, ela pode ser mecânica, ela pode ser elástica, ela pode ser radioativa, que vai ser basicamente os objetos dos nossos estudos. Então, assim, tem uma série de classificações de energias, beleza? Mas aqui nós estamos tratando a energia de uma forma mais generalizada. Então, pense sempre que a energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, beleza? Beleza. Então agora, pessoal, eu quero fazer uma relação matemática com tudo isso que eu acabei de falar. Olha só, aqui eu tenho a representação de uma onda, beleza? Isso vocês vão encontrar melhor num livro de física. Aqui é só mesmo para me explicar aonde que eu quero chegar. Cada uma dessas pontinhas da onda são chamadas de crista, beleza? E cada uma dessas partezinhas aqui de baixo de uma onda, aqui, são chamadas de vale. Creio que a essa altura do campeonato vocês já devem ter estudado isso em física, né? Para quem está no segundo ano do ensino médio. De uma crista até outra, ou de um vale até outro, nós dizemos que nós temos um comprimento de onda, beleza? E o que é isso daqui? Por que eu quis introduzir este assunto aqui para vocês? Por quê? Em 1900, um carinha chamado... Não, desculpa, gente. Desculpa. Equivoquei-me. Eu já estava adiantando um pouquinho aqui na aula. Então, só voltando aqui para que nós nos perdemos. De uma crista até outra é chamado de comprimento de onda, e de um vale até outro também é chamado de comprimento de onda. Como então nós podemos definir a frequência de uma onda? A frequência, deixa eu pegar um espacinho aqui em cima, é quando a onda faz assim, ó, por exemplo, alta frequência, ela está dando muitas vibrações ao mesmo tempo. Se a frequência é baixa, o comprimento tá só aumentando, beleza? E tal. O que nós podemos tirar disso que eu acabei de falar? Podemos tirar que o seguinte, o comprimento, que é dado pela letra grega Ni, parece um U, essa letra grega se chama Ni. Ni, beleza? E ela indica a frequência de uma onda. Beleza. A letra grega da frequência, ela nos dá a seguinte relação matemática, que a frequência ela é
a velocidade que a onda se propaga, que é representada pela letra V, sobre o comprimento dessa onda, que é representada pela letra grega lambda. Beleza? Então aqui nós temos a velocidade e aqui é o comprimento da onda. Então, a frequência de uma onda, ela matematicamente é representada pela velocidade sobre o comprimento com que essa onda se propaga. Beleza? Agora sim eu entro no detalhe de Max Planck. Em 1900, um carinha chamado Max Planck, ele propôs uma relação simples falando da energia e a frequência de onda. Por que essa relação simples, galera? Porque o Max Planck, ele falava que as ondas elas se propagavam como se fosse um pacotinho de energia. Esses pacotinhos de energia, eles têm valores definidos. Então, assim, por exemplo, falando bem grosseiramente, vamos supor que a frequência, que a energia que a onda se propaga é 1. Beleza? E aí ela só pode se propagar na relação de 1, de 2, de 3 e assim sucessivamente. Beleza? E para ele tentar explicar um pouquinho sobre essa relação de energia, ele fez a seguinte relação matemática. Que a energia ela é uma constante, que é dada pela letra H, que ele chamou de constante de Planck, pela frequência com que essa onda se propaga, que é representada por essa letra grega Ni. Então, a frequência ela é a velocidade sobre o comprimento de onda, e a energia ela é a constante de Planck vezes a frequência com que essa onda se propaga. Muito bem. Só que, se eu quiser comparar tudo isso daqui que eu acabei de falar com vocês com o comprimento de onda, como nós poderíamos fazer isso daqui então? Como nós poderíamos fazer essa relação? Bom, o comprimento da onda, né? Ou a velocidade. Vamos pegar a velocidade para tomar como exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. A velocidade com que a onda se propaga, ela tem que ser fixa em alguma coisa, beleza? Então, essa velocidade que está aqui em cima, eu vou falar que é a velocidade da luz, que é representada pela letra C. A velocidade da luz no vácuo, tá, pessoal? Então, assim, então, reescrevendo essa fórmula aqui da frequência, eu posso escrever o seguinte, que a frequência da onda, ela é a velocidade da luz no vácuo sobre o comprimento de onda. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não tenho a frequência aqui junto com a minha energia, então aonde existe a frequência aqui, eu posso substituir por essa relação aqui. Então eu tenho que a energia, ela nada mais, nada menos do que a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividida pelo comprimento em que essa onda se propaga no ar. E aqui nós chegamos a uma fórmula para definir energia. Beleza? Então assim, nós tivemos toda uma dedução matemática para chegar até essa formulazinha aqui. E o que essa fórmula aqui ela nos diz? Ela nos diz o seguinte, que ó, a energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de uma onda. Ou seja, se eu tenho uma onda que tem um comprimento grande, a energia que ela vai propagar é pequenininha. Mas se eu tenho uma onda que tem um comprimento pequenininho, a energia que ela vai propagar é grande. Beleza? Com base nisso daqui, então, com base nessa dedução matemática que nós acabamos de fazer, e com base nos experimentos de Max Planck, né, que a energia ela se propaga através de um pacotinho com valores definidos, foi criado o diagrama do espectro eletromagnético, que no nosso livro volume 2 está na página 185, depois vocês podem dar uma olhada lá nele, beleza? Então, o que esse espectro ele quer dizer, né? Ele também vai ser dado em prova para vocês, mas eu queria que vocês entendessem
qual que é a ideia central aqui do espectro. Então, por que algumas radiações são consideradas perigosas e outras não? Porque é o seguinte, olha só. Quando nós estamos trabalhando na faixa do espectro das micro-ondas, acaba acontecendo somente uma rotação no átomo, beleza? Então, ele vai ficar simplesmente girando quando o espectro da onda é do micro-ondas. Então, vamos pegar como exemplo o micro-ondas da casa de vocês aí. Na casa de vocês, algumas pessoas, assim, elas defendem fielmente que não comem comida de micro-ondas porque emite radiação. Pessoal, tem algum elemento radioativo dentro do micro-ondas? Não tem. Então, se não tem, o micro-ondas da casa de vocês não tem nada de radioativo. Beleza? O que acontece lá? Quando vocês ligam o micro-ondas, vai emitir uma frequência de ondas, e essa frequência de ondas está no espectro das micro-ondas. Aí, a comida tem água. Então, as moléculas de água vão começar a rodar lá dentro, e essa rotação vai produzir vai fazer da energia cinética se transformar em energia calorífica. E essa energia calorífica que vem da comida, né, que vem das partículas de água existentes ali dentro, é que vai aquecer a comida. Beleza? Então, o micro-ondas não tem nada de radioativo. Beleza? Ele não consegue destruir átomos, não consegue destruir moléculas, não consegue nem excitar o elétron. Ele simplesmente faz a molécula de água ficar girando e essa rotação esquenta a comida. Beleza? Se vocês olharem também o espectro, tem a região do infravermelho, do IV. O que acontece no infravermelho? As moléculas, né, em geral, que estão sendo bombardeadas por esse tipo de frequência, elas vão sofrer uma vibração. Então elas vão ficar vibrando quando a radiação chega lá. Beleza? E isso é chamado de radiação não ionizante. Todas elas que não fazem mal. Belezinha, pessoal? Então, no infravermelho, as moléculas elas estão apenas vibrando e também elas podem carregar traços do micro-ondas e rotacionar, o que gera às vezes o calor que faz com que alguns aparelhos enxerguem através do infravermelho. Por exemplo, o nosso corpo ele emite radiação infravermelha. Por isso que alguns aparelhos conseguem detectar no escuro a presença de pessoas ou algumas câmeras conseguem filmar à noite. Belezinha? Quando nós viemos, então, avançando um pouquinho mais, para o espectro do visível, nós conseguimos excitar o elétron da camada de valência do átomo. O que acontece? O elétron ele vai saltar de um nível de energia para o outro, e vai assim o tempo todo. Então ele salta, ele volta, ele salta, ele volta, ele salta, ele volta, só que ele simplesmente fica nisso. Não há a ionização do átomo, beleza? E na luz visível também pode ter as vibrações das moléculas e a rotação. Por isso que às vezes algumas pessoas elas ouvem falar, a mãe de vocês falando, meu filho, apaga a luz porque a luz aumenta, deixa o quarto mais quente, por exemplo. Entendeu? Justamente por isso. Então, isso é verdade. Luz acesa esquenta o ambiente com que nós estamos trabalhando. Beleza? Beleza. E quando então, pessoal, nós chegamos no tipo de radiação do ultravioleta, que é um outro espectro. Então, as radiações ultravioletas, elas já começam a ter um comprimento de onda pequenininho e uma forma de energia muito grande. E o que o ultravioleta faz? O ultravioleta, ele é capaz de fazer ionizar, né, as moléculas e ionizar os átomos das moléculas que compõem o nosso corpo. Por isso que, então, quando a pessoa ela fica muito tempo exposta ao sol, ela pode, depois de alguns anos, desenvolver um câncer de pele. Por quê? Você está simplesmente destruindo os átomos que contêm sua proteína do seu corpo e você está quebrando as moléculas, beleza? Ionizou, simplesmente acabou, você destruiu a molécula. Por isso que a radiação ultravioleta é tão perigosa. E aí ela vem acompanhada da excitação da molécula, da vibração e da rotação também. Beleza? E por fim, nós temos a radiação gama, que é representada por essa letrinha grega que parece um Y, que é o gama. As radiações gamas, elas destroem
o átomo, literalmente, beleza? Existem estrelas a milhões de anos-luzes da Terra que emitem radiação gama o tempo todo. O nosso próprio Sol, ele emite radiação gama, que poderia destruir o nosso planeta inteiro. Emerson, por que isso não acontece? Você é um mentiroso, o planeta não foi destruído. Porque o nosso campo magnético terrestre consegue desviar essa radiação gama que é capaz de destruir o átomo e tudo que vem pela frente. Porque ela tem baixíssimos comprimentos de onda e alta energia. Beleza? Então tá aí, pessoal. Acabamos de ver, então, alguns conceitos físicos nessa aula, né? São conceitos bem legais, eu confesso, mas que a maioria tem grande dificuldade. Beleza? Não se preocupem em guardar valores de constantes ou coisas do tipo, porque se for cobrado numa prova, esses valores serão dados para vocês. Beleza? Então tá bom, ficamos então por aqui por hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!